E aí, por que esse efeito sanfona atrapalha tanto a nossa vida, né? Por que existe o efeito sanfona? O que é o efeito sanfona? A gente faz uma dieta, a gente faz um procedimento estético e a gente para um pouquinho, fica sem fazer nada, volta tudo. Bom, efeitos duradouros dependem de vários fatores, né? Então a gente precisa pensar desde como está o seu intestino, como está a sua alimentação, a sua pele, a sua ingestão de água, até também, é claro, como está o seu metabolismo, né? Então, por exemplo, se a gente tem um metabolismo mais baixo, o que é, enfim, um metabolismo baixo, né? Um metabolismo baixo, quando a gente faz algum tipo de atividade, por exemplo, vou dar um exemplo, vou pegar essa caneta, eu tenho uma quantidade de calorias que eu perdi para fazer esse movimento. No caso, por exemplo, de uma pessoa com um metabolismo mais lento, ele vai gastar menos calorias para fazer esse mesmo movimento. Tá? Então, a quantidade de calorias gastas por uma pessoa que tem um metabolismo mais lento é menor, né? Então a gente gasta menos caloria. E como que a gente pode fazer para mudar esse jeitão da célula de perder calorias, né? Que é o que a gente quer para emagrecer. A gente pode mudar em relação à alimentação, em relação a hábitos, em relação à parte hormonal, a gente consegue fazer uma modulação hormonal, né? Então, você equilibrando os seus hormônios, você consegue aumentar um pouco aí o seu metabolismo. Mas eu também sou da seguinte opinião a respeito do metabolismo. Não é para acelerar a ponto de ser alguma coisa que não é da sua fisiologia, do seu corpo, né? Então, isso é um ponto bem importante na questão do efeito sanfona, do emagrecimento, a questão do metabolismo. Então, se o seu metabolismo ele é lento, se você demora, faz de tudo, mas não emagrece de jeito nenhum, se foi passando o tempo e agora você com a idade que vai vindo, você vai vendo uma dificuldade em perder peso. Antes você comia tanto e não engordava tanto que você engorda hoje comendo uma coisinha ou outra fora da dieta, né? Então a gente tem técnicas, tem várias coisas que a gente consegue fazer para aumentar o metabolismo, tá? Uma outra coisa que a gente precisa pensar no efeito sanfona é a respeito do que está sendo feito para você perder essa gordura localizada, tá? Então, por exemplo, a gente tem técnicas onde você injeta produtos, ou passa produtos, ou massageia, ou passa algum aparelho, onde você diminui o tamanho da sua célula de gordura. Então, por exemplo, ela é desse tamanho, cheio de gordura dentro essa célula, e aí você vai e diminui ela, tá? Quando você diminui, você está fazendo uma lipólise, tá perdendo gordura pro meio para outros fins, né? Então, por exemplo, normalmente, depois que você faz alguma coisa relacionada à lipólise, o ideal é que você siga alguma dieta para que não junte a gordura que você comeu com a gordura que foi lançada no seu organismo, e aí ela acaba repondo e guardando. Então, o ideal é que você faça essa redução e depois perca essa gordura e não coma mais, tá? Isso por um período curto, né? De um dia assim para o outro, a gente já consegue fazer uma eliminação dessa gordura. E eu acho muito legal porque você consegue realmente eliminar essa gordura. Mas a lipólise, diferente da apoptose, você ainda tem uma célula ali. Então pensa só, essa célula que tá ali, se você comer um pouquinho a mais do que o seu corpo precisa, ela volta. Esse é um efeito sanfona da célula de gordura. Quando você faz algum procedimento, diferente dessa lipólise, onde você tem a quebra, a destruição dessa célula, é muito mais difícil o seu corpo ele criar uma nova célula, ou ele desviar para aumentar outras células. Então, a dificuldade de você engordar novamente, ela é maior quando você tem a perda dessa célula. Então, quando você faz uma lipoaspiração, por exemplo, quando você faz uma apoptose, induz uma apoptose, ou faz uma necrose dessa célula, que eu já vou explicar, você tem aí uma dificuldade maior em acúmulo de gordura naquela região. Então, o seu corpo ele vai tender a colocar em outras regiões, tá? Então, tem mais comida do que energia para gastar, ou seja, sobrou energia. Essa energia, ela vai ser
colocada onde? Ela vai ser colocada na sua célula de gordura da mesma forma. Porém, aquela região onde tem menos células de gordura, por exemplo, você fez um tratamento estético no seu abdômen, por exemplo. Então, quando você tem menos células ali, o corpo tende a mandar para outras regiões onde ele tem uma preferência, onde ele tenha mais células de gordura. Por isso tem pessoas que aumentam, por exemplo, o culote, ou que aumentam só o braço. Ai, toda magrinha, só o braço. Ou então, no caso de... Sabe aquela pessoa fininha com um quadrilzão? Ou então aquela pessoa fininha com um rosto bem redondo? O corpo, ele escolhe regiões, ele tem uma seleção por algumas regiões para acumular essa gordura, tá? Então, esse acúmulo de gordura vai ser desviado para outras regiões. Então, se você tem uma queixa maior no seu abdômen, não é um milagre. Não vai assim, eu vou continuar comendo e aí não vai mais voltar gordura. Vai, só vai tender a ir para outras regiões. Quando você faz uma morte de uma célula, não quando você diminui o volume dela, tá? Então, nessa região onde você faz uma apoptose ou uma necrose, o que quer dizer isso? Necrose é você matar ela. Você vai lá e dá um tiro nela. Você vai lá e emite um laser e ela explode. E esse tipo de coisa que você mata a célula, que você extravasa todo o conteúdo da célula para o meio extracelular. Então, eu tinha uma célula redondinha, estourei, explodi ela. Ela vaza completamente, tá? Isso é uma necrose. Quando a gente trabalha com apoptose, você induz a morte celular. Então, toda célula nossa tem um dia para morrer, né? Então hoje, dia X de julho, minha célula vai morrer. Essa célula aqui morreria, certo? Ela tem um prazo. O que a gente faz? Só aquela célula que morreria mais pra frente, a gente adianta a morte dela. Eu vou lá e falo assim, viu? Célula, aqui ó, tá na hora de você morrer. Isso é uma indução à apoptose. Então existem técnicas, tanto injetáveis quanto procedimentos com aparelhos, onde você consegue induzir a apoptose, induzir a morte celular. Então a célula está preparada para acumular energia, ficar mais gordinha, você vai lá e fala assim, chega, vamos morrer agora. Ou você pode congelar ela, ou você pode induzir com calor, por exemplo, induzir com que ela morra mais rápido. Ou você pode simplesmente destruir as funções dela. Olhar e falar assim, olha, você não consegue funcionar nessa temperatura. Você destrói o funcionamento dessa empresa, e aí ela fala assim, não tem mais utilidade. Aí ela começa a se decompor por dentro, se degradar por dentro, para depois ela virar algo mais fácil de ser decomposto, degradado, digerido pelo seu corpo, tá? Então existem prós e contras a respeito da necrose, da apoptose e da lipólise, tá? Que são essas formas de você perder gordura, certo? Então o efeito sanfona, ele está diretamente relacionado a, por exemplo, uma lipólise ou uma apoptose. A região diminui, aumenta com muito mais facilidade quando você faz um procedimento que é a respeito de lipólise. Tá? Outros fatores estão relacionados ao efeito sanfona, como eu falei, o intestino, né? Como que está o funcionamento do seu intestino, a sua flora intestinal, os seus hormônios, o seu sono, tudo isso está ligado diretamente com esse efeito sanfona que a gente tem, tá? Então, por isso também acontece de você ter um resultado maior ou menor com um procedimento estético ou com outro. Por exemplo, a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A é mais sensível, a célula dela é mais sensível ao frio. E a pessoa B, essa célula dela é mais sensível ao calor. Tô falando de um modo geral, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Então, os procedimentos onde você vai matar a célula de calor vai ser muito melhor para essa pessoa. Os procedimentos que vão matar a célula de frio vão ser muito melhores para essa outra pessoa. Se a gente trocar os procedimentos, você também pode ter resultado, mas não vai ser o melhor resultado para aquela pessoa, especificamente para ela. Tem como a gente saber?
Algumas técnicas, algumas coisas no diagnóstico, na avaliação, na consulta a gente consegue descobrir de acordo com o metabolismo, a anamnese, o que a gente conversa, de acordo com o perfil de cada pessoa, tá? De acordo com o que ela já fez. Mas não tem como a gente ter certeza de que essa pessoa é melhor fazer esse tratamento, essa pessoa é melhor fazer esse tratamento. Não tem como. A gente tem que tentar e a gente tem que, com a prática clínica, traçar perfis ideais. Esse é o perfil ideal para congelar a gordura, esse é o perfil ideal para matar ela de calor. Entendeu? Essa célula de gordura. Então essas questões são muito importantes, né, pra gente saber, pra gente ver de onde vieram essas dificuldades de emagrecer, de onde está vindo esse resultado maior ou menor. Então não é porque deu certo para uma pessoa que vai dar certo para outra, tá? A gente pode ter perfis semelhantes, com técnicas diferentes, com melhores resultados diferentes, de acordo com cada equipamento. Então, para fulana e para ciclana, que são praticamente do mesmo perfil, foi bom uma coisa e para essa aqui foi bom outra, tá? Então, isso é uma ilusão, a gente achar que tudo vai dar certo para todo mundo. Eu só queria dar uma pincelada aqui, conversar um pouquinho com vocês a respeito desse efeito sanfona, que eu tinha anotado aqui, e o resultado, por que às vezes você tem resultado com procedimento estético e a outra pessoa com outro procedimento estético, certo? Se vocês precisarem de ajuda para saber qual é o seu perfil, para saber o que é que você precisa fazer para aumentar o seu metabolismo, estou aqui à disposição. Marque a clínica, chame a gente, liga na clínica, me chama no direct, no inbox, no messenger, então enfim, né? Dá um sinal de fumaça aí que a gente vai fazer de tudo para sanar suas dúvidas e de tudo para que você, às vezes, um sonho tão grande na sua vida a gente consiga realizar juntos, tá bom?